Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará oferece há quase 72 anos serviços para promover uma melhor qualidade de vida aos advogados. A OAB Ceará entrega uniformes aos jogadores da Copa Nacional. Você confere também a entrega da medalha Advogado Padrão. A OAB cedia a reunião da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais e uma entrevista com o advogado especialista em Direito Penal, Dr. Valdir Xavier. Acompanhe as imagens da semana no quadro OAB em Foto. E ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil, no programa OAB na TV Mundo Jurídico, que começa agora. A Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Ceará, a CAASSE, oferece há quase 72 anos serviços para promover uma melhor qualidade de vida aos advogados. A OAB Ceará destaca os atendimentos na área da saúde. Fonoaudiólogas, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas e outros profissionais da saúde trabalham diariamente na CAASSE e são fundamentais para o acompanhamento de seus pacientes e com os devidos tratamentos. Eu recentemente me submeti a uma cirurgia nas cordas vocais. E agora estou num processo de recuperação através da fonoaudiologia. O procedimento e o tratamento que está sendo dado pela CAASSE está adequado. Pelo bom atendimento que ela tem me atendido, com a doutora Camila, com a doutora Tati, e eu passei, na minha terceira idade, como diz, depois dos 60, a usar até o aparelho. Hoje em dia eu já arrumei os dentes e continuo participando da CAASSE. E para os profissionais que têm atuação na CAASSE, é de grande satisfação fazer parte deste convênio. Primeiramente, eu fui convidada para trabalhar aqui pelo Dr. Valdetário e senti muito assim, a vontade pela recepção dos funcionários e também pelos pacientes, né? Que eles me dão retorno com o trabalho que eu faço, então eu fico satisfeita com o resultado. O presidente da CAASSE, Júlio Ponte, faz uma abordagem no propósito, no diferencial e na contratação dos profissionais na CAASSE. Na condição de uma caixa de assistência, o nosso propósito é propiciar a todos os advogadas e seus associados o melhor serviço em relação a todos os equipamentos que nós temos, principalmente odontológico, fisioterapia, de fono, ambulância 24 horas, hotel de trânsito, nós temos também o transporte do advogado, enfim, vários e vários serviços que nós prestamos à categoria dos advogados e seus dependentes. Para nós que fazemos a caixa de assistência, são dois os diferenciais. Primeiro, a qualidade do serviço. Segundo, a nossa anuidade, que é anuidade baixíssima. Este ano de 2014 e também para o ano de 2015, a anuidade continuará a mesma, R$ 160. E isso corresponde a aproximadamente R$ 14 por mês para ter todos esses benefícios que a Caixa confere aos advogados e seus dependentes. Hoje nós temos, em média, por mês, na Caixa de Assistência, algo em torno de 7 a 8 mil atendimentos em relação a esse serviço. Para nós, é uma satisfação muito grande. A OAB Ceará entregou na última segunda-feira, na sede da seccional, o uniforme aos jogadores que irão representar a instituição no Campeonato Brasileiro de Futebol e no Campeonato Brasileiro de Duplas de Vôlei masculino e feminina. A OAB Ceará entregou na sede da seccional o uniforme aos jogadores que irão representar a instituição no 15º Campeonato Brasileiro de Futebol, que acontece de 15 a 19 de outubro no Rio de Janeiro. Para o presidente da Comissão de Direito Esportivo, Fábio Coutinho, a representação da instituição em campeonato nacional já é um trabalho realizado em equipe. A OAB Ceará sediou na última segunda-feira uma reunião da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB. A comissão é presidida pelo jurista e conselheiro federal pelo Ceará, Dr. Valmir Pontes Filho. A Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB esteve reunida em Fortaleza nessa última segunda-feira.
O encontro é considerado um dos mais importantes para o direito constitucional brasileiro. A comissão se reúne para debater temas da mais alta relevância para o país e elaborar os consensos. A comissão é presidida pelo jurista e conselheiro federal pelo Ceará, Valmir Pontes Filho. E vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Colegas advogados e advogadas, tivemos mais um período eleitoral importante no nosso processo democrático. A ordem esteve presente no dia a dia do advogado. Fizemos um plantão durante todo o domingo, atendendo a advocacia com as 12 subseccionais espalhadas pelo Estado, abertas, atendendo os reclames em plantão para que as prerrogativas profissionais dos advogados fossem respeitadas. Os casos em que advogados ou advogadas tenham sido desrespeitados nas suas prerrogativas profissionais, a OAB irá buscar a punição mais veemente. A Constituição Federal assegura no artigo 133 o exercício pleno da atividade com toda a importância que deve ter na defesa do cidadão. Portanto, representaremos na Corregedoria, na Controladoria, no próprio Tribunal Superior e estamos apurando esses casos de desrespeito às prerrogativas profissionais. É muito importante manter a OAB vigilante na defesa das prerrogativas para que nós, advogados e advogadas, possamos exercer livremente a nossa atividade. E a seguir, você confere a entrega da medalha Advogado Padrão, um resgate da história da advocacia cearense. E mais, uma entrevista com o advogado especialista em direito penal, Valdir Xavier. A gente volta já. A medalha Advogado Padrão resgata a história da advocacia cearense. A solenidade foi realizada na última sexta-feira no auditório anexo da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e reuniu 37 homenageados das eleições de 2013 e 2014. Concedida desde 1970, a solenidade de entrega da medalha Advogado Padrão foi um momento ímpar na construção da história da advocacia cearense. Foram homenageados advogados que por mais de 30 anos exerceram a profissão com base na ética e na consolidação de valores humanos. Há algo que nos faz sofrer e faz com que esses homens e mulheres que recebem hoje essa homenagem sejam tratados por mim e por Deus como super-heróis. Sobreviver a mais de 30 anos de profissão, sem responder a processo disciplinar, mantendo a ética e tendo da comunidade jurídica e além do jurídico o reconhecimento, é muito numa terra devastada como é o judiciário do nosso Estado. A solenidade foi realizada na última sexta-feira no auditório da Assembleia Legislativa do Ceará. Foram homenageados 37 advogados entre as edições de 2013 e 2014. Os crimes eleitorais são condutas que ofendem os princípios resguardados pela legislação eleitoral e, em especial, os bens jurídicos protegidos pela Lei Penal Eleitoral. Para falar sobre os principais tipos penais eleitorais e suas sanções, nós conversamos agora com o advogado especialista em direito penal, Dr. Valdir Xavier. Dr. Valdir, é um prazer tê-lo novamente aqui conosco no estúdio. Velho, o prazer renovado é meu. E esse assunto está bem em voga diante das eleições que estamos participando, esse exercício democrático que deve ser resguardado por todos nós. E é esse o intuito legislativo das leis, né, dos textos legais que protegem a lisura do pleito e esse exercício democrático para que seja o mais livre, o mais desembaraçado, o mais voluntarioso possível, né? É bem verdade que alguns críticos até se queixam de que no Brasil o voto obrigatório vai um pouco de encontro aos princípios democráticos, né?
Se é uma festa em que você é convidado, ela não pode ser, esse convite não se pode fazer de forma obrigatória. Mas essa é uma visão que se tem. O que é fato é que a legislação penal ou as normas penais inseridas nas legislações eleitorais, tanto no Código Eleitoral quanto na Lei 9.504 de 94, elas visam justamente proteger e normatizar esse ato cívico de sufragar e de escolher os representantes populares, tanto no parlamento como nas chefias dos executivos, da presidência, do governo do Estado, das prefeituras, enfim, escolher os seus representantes tanto no executivo quanto no legislativo. Como o senhor muito bem falou, além do Código Eleitoral e da Lei das Eleições, a 9.504, há leis esparsas que também trazem os tipos penais eleitorais. A exemplo que trata do transporte de eleitores, na verdade. Exatamente. Que é uma prática, infelizmente, ainda verificada nos dias atuais. E o eleitor tem que ficar bem atento a isso. Esse transporte, essa arregimentação de pessoas no dia do pleito, ela é entendida pela legislação e logo os órgãos de fiscalização e o próprio Tribunal Regional Eleitoral vão coibir esse tipo de abuso. O transporte pode se dar pelo próprio tribunal. O tribunal dispõe, em algumas localidades mais distantes, de transportes, como se vê, inclusive, um exemplo assim extremo, no norte do país, nas populações ribeirinhas, o próprio tribunal se encarrega de transportar essas pessoas até os locais de votação mais distantes, como aqui no interior do Ceará também existe. Outra prática nefasta e que nós temos que, e aí o eleitor também tem que ter essa consciência política e consciência cívica de evitar, é a famigerada corrupção eleitoral prevista no 299 do Código Eleitoral, que é a compra de votos, essa coação por meio de dinheiro em retribuição a um voto. Isso existe até uma máxima que é muito lembrada nessa época. Voto não tem preço, mas tem consequência. Né? Então, a repressão a esse tipo de crime vem na sanção desse tipo penal previsto no 299 do Código Eleitoral. É bom lembrar também que os eleitores podem, no dia da votação, exercer a sua vontade política de forma pacífica, urbana, individual, é bom que se diga. Pode exibir sua camisa com o seu candidato de preferência, carregar uma bandeira, usar um adesivo que indique a sua vontade, a sua preferência eleitoral. No entanto, essa preferência não pode ser difundida ou não pode ser parte de alguma manobra para regimentar pessoas para acompanhar essa intenção. Então, a legislação proíbe aglomerações, carreatas, obviamente, no dia da eleição não são permitidas, caminhadas e carros de som, tudo isso para que se garanta um pleito o mais isento e o mais correto e normal possível. Doutor Valdir, em regra, esses crimes eleitorais, eles são apurados por ação penal pública incondicionada, por meio da denúncia do Ministério Público? Exatamente. Existem, por exemplo, nos casos dos crimes contra a honra, injúria, difamação e calúnia, que no Código Penal, na legislação penal ordinária, são crimes de iniciativa privada. No crime eleitoral, esses tipos penais vêm lá verificados, vêm lá observados e discriminados, apenas com uma observação que justamente os caracterizam, que é a finalidade eleitoral do cometimento desse delito. Fala-se, inclusive, o próprio texto legal diz que, inclusive, para fins de propaganda eleitoral. Porque quando se ataca a honorabilidade ou a honra subjetiva de um determinado candidato, você está desequilibrando o pleito também
e influenciando negativamente o eleitorado que vai ter a possibilidade e a opção de eleger esse determinado candidato. Agora é bom que se diga também que, embora todas esses três tipos penais sejam de ação pública incondicionada, há a possibilidade legal também de que haja uma ação privada subsidiária da ação penal pública. Esse tipo de crime, ele cresceu bastante com o uso das mídias sociais, ou seja, Facebook, a própria internet, e de que forma o Ministério Público está acompanhando e está coibindo esse tipo de crime? Isso é um detalhe interessantíssimo. Hoje, diante desse mundo cibernético, desse mundo virtual que vivemos, o WhatsApp, as mídias sociais, o Facebook, o Twitter, esses instrumentos de propagação de informações têm sido também utilizados dessa maneira. E eu creio que o Tribunal Eleitoral e o próprio Ministério Público Eleitoral, que tem desempenhado relevante serviço à lisura do procedimento eleitoral, principalmente aqui, e eles têm atuado no sentido de, nas páginas, por exemplo, em que se profiram acusações ou crimes de calúnia, difamação, ou que seja, esse espaço que foi destinado ao ataque, a uma imputação falsa de delito, no caso da calúnia, seja utilizado também pelo o candidato ofendido para que exerça o seu direito de resposta, não obstante e a par das consequências penais também que o ato ilegal também acarreta. Doutor Valdir, quais são os principais tipos de penas aplicadas aos crimes eleitorais? Elas variam desde a prestação de serviço para a comunidade até mesmo a privação da liberdade? Sem sombra de dúvidas, elas variam desse parâmetro citado. Existem casos menos complexos em que a prestação de serviço à comunidade, nas hipóteses de delito de menor potencial ofensivo, até as questões e as imputações e os tipos penais mais graves, onde a pena privativa de liberdade também é prevista. Dentro dos crimes eleitorais, eu gostaria de tocar sobre um específico que me chama muita atenção, é o crime eleitoral previsto na Lei 9.504, de 97, a Lei das Eleições, que trata da divulgação de pesquisa fraudulenta. Como é que o senhor avalia este tipo de crime? Isso tem ocorrido com uma certa frequência. E digo-lhe até com segurança, às vezes por pura desinformação do eleitor, da população. Na realidade, as pesquisas que têm o seu registro realizado perante o Tribunal Regional Eleitoral, essas pesquisas, elas gozam de uma presunção de legitimidade, porque elas têm uma metodologia de avaliação que fica exposta e à disposição de quem quer que veja, quem quer que queira examinar, perante os órgãos competentes, no caso do Tribunal Regional Eleitoral. As pesquisas que não forem registradas, muito cuidado aos eleitores. As pesquisas que não forem registradas não devem ser replicadas, não devem ser propagadas, uma vez que se trata de pesquisa fraudulenta. Quais são as principais consequências no caso de uma condenação criminal eleitoral? As consequências são os impedimentos de ordem política, né? A própria, do caso extremo, a privação da liberdade mesmo, né? E a sua primariedade, claro, que vai embora com a condenação, com a imputação de uma sanção pelo tribunal competente. Doutor Valdir, quais os conselhos o senhor deixariam aqui para aquelas pessoas que estão nos assistindo e para os eleitores? Quais os cuidados que eles devem ter no dia das eleições? Bom, a mensagem que eu deixo é a mensagem de apoio às pessoas que queiram, de forma lícita, de forma urbana, exercer esse direito, que foi uma conquista ao longo de muito tempo e a duras penas para muita gente, e que hoje se transforma numa arma, no bom sentido, que o eleitor tem de poder fazer valer a sua vontade e colocar para representá-los a outorga de um mandato
para quem ele deseja representar. E isso se traduz na evolução democrática que o nosso país vem passando. E é por isso que, a par dessa forma bondosa, dessa forma salutar de exercício democrático, está também o dever que nós temos de primar pela conduta sem que haja a contaminação de algum ato ilícito. Dr. Valdir Xavier, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o tempo realmente voou. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e faz votos de que neste segundo turno tenhamos eleições limpas em prol do Estado Democrático de Direito e abre espaço agora para suas considerações finais. Bom, eu agradeço a participação e o honroso convite que me foi formulado e digo-lhe esta frase que a OAB Ceará e a Ordem dos Advogados do Brasil no Conselho Federal em nível nacional tem propagado. Nós precisamos de eleições limpas, de eleições em que o povo de fato decida e não à vontade de algum corruptor ou de alguém que queira macular esse registro histórico e democrático. Em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Você confere também os detalhes do curso de extensão Direito Aeroportuário promovido pela Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará, a ESA. A Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará, ESA, realizará a partir do dia 16 deste mês o curso de extensão Direito Aeroportuário, aspectos interessantes das relações aeroportuárias. Durante o encontro serão estudados temas como responsabilidade civil e formas de contratação com aeroportos. Para conhecer mais detalhes sobre o curso, nós recebemos agora em nosso estúdio o diretor executivo da ESA, professor Vanilo de Carvalho, e o professor Joilson Luiz de Oliveira, advogado da Infraero. Doutor Vanilo, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui no estúdio. Prazer é todo meu. Muito obrigado por mais este convite. Inicialmente, eu gostaria que o senhor destacasse aqui como surgiu a ideia de trazer mais um curso para a classe, para os advogados, e um curso que é, eu diria assim, tão específico. É verdade. A ideia surgiu verdadeiramente desse novo momento que a Escola Superior de Advocacia está vivendo. É um momento, conforme eu já em outros momentos aqui na TVOB a gente já falou, de expandir os cursos ofertados para que os advogados e os acadêmicos saibam das várias áreas que o direito se propõe, das várias oportunidades de trabalho que o direito oferece e, de tal forma, em contato com a presidente da comissão, porque também este é um projeto nosso que, felizmente, isso está se efetivando, que é a parceria com as comissões dessa seccional e, como eu estava dizendo, em contato com a presidente da comissão, a brava, competente e laboriosa doutora Raquel Filomeno, a gente em várias reuniões, a gente conseguiu fazer um projeto e, enfim, né, com muita satisfação, a gente vai colocar agora lançando e até lhe digo, a gente está lançando aqui no teu programa, né? Isso aí é muito bom porque o campo de visibilidade, né, desse lançamento, né, dado o sucesso do seu programa, vai ser enorme. Então, essa é a motivação. Professor Joilson, um dos tópicos do curso diz respeito às formas de contratação com os aeroportos. O senhor poderia ressaltar um pouco a questão dos aspectos comerciais e operacionais? Bem, o aeroporto, primeiramente agradecer o convite para estar aqui apresentando, agradecer à Escola Superior de Advocacia da oportunidade de ministrarmos este curso, que é importante, seja para o advogado já militante, para abrir um novo nicho de mercado, né, seja para os acadêmicos que já possam vislumbrar no futuro, né, uma atividade na advocacia bem interessante.
O aeroporto eu diria que é um mundo, né? Um mundo com uma certa complexidade, né? Tem questões que você falou muito bem de natureza operacional, né? E as questões também comerciais, né? O aeroporto ele é um fomentador, da economia, seja do ponto de vista do transporte das mercadorias, né? Que hoje também é feito via aérea, né? Seja também pela própria atividade dentro do aeroporto, né? E aqueles empresários, né, aqueles segmentos comerciais que desejam implementar algum tipo de negócio no aeroporto, seja dentro do terminal de passageiros, né, e aí a gente costuma ver, né, a praça de alimentação, lojas, bancos. Hoje o aeroporto ele funciona como se fosse um shopping center, né, tá certo? Então, para que essas empresas entrem, né, no aeroporto, elas necessitam participar de um processo seletivo. O aeroporto é um ambiente, a Infraero, digamos assim, é uma empresa pública, né? O aeroporto ele é gerido por uma empresa pública federal e, portanto, está adstrito aos princípios rigorosos da administração pública, em especial a licitação. Então, se alguém quer contratar com a Infraero, esse contrato é na forma de concessão, né? Deve participar de um procedimento licitatório. E é um dos pontos que nós vamos abordar no curso, né? Essas formas de contratação, né? Aqueles que são interessados, né, após a publicação dos editais, né, verificam a possibilidade, todos aqueles requisitos que tem lá na Lei 8666/93, né, das licitações comuns com a administração pública, e então vai, como a gente costuma dizer, né, vai para a briga, que hoje é via pregão presencial. Então tem leilão, tem oferta de preço, quem ofertar o melhor lance, a proposta mais vantajosa para a administração é aquele que pagar o maior valor pelo espaço que está sendo concedido. Professor Vanilo, as pessoas interessadas em participar deste curso, como devem proceder? Ainda dá tempo de participar, tendo visto que o curso começa no dia 16? Esse curso é um curso que tem especial dedicação da Escola Superior de Advocacia. A gente, obviamente, como todos os cursos, a gente quer apresentar para os nossos alunos, os presentes e os futuros, um nível de excelência o melhor possível. Esse é o motivo de a gente ter vindo aqui, aceito o seu convite e apresentar o professor Joilson, né? O professor Joilson é um professor na área referência aqui em Fortaleza, aqui no estado do Ceará. Então, de tal forma que foi tão bem pensado esse curso, tão bem maturado, que a gente trouxe aí como um grande nome o professor Joilson. Eu acho que o atrativo, ele se dá numa base de, primeiro, ser uma área de interesse formidável, porque, como o professor já adiantou, é uma área restrita, né? Poucos mesmo os advogados pouco conhecem sobre a área. É de uma legislação muito específica também. É uma área complexa, né? Eu diria que até complexa. Uma área complexa e, né, assim, pouco conhecida, né? E isso já por si, é uma área que desperta curiosidade, interesse, também é uma área que a gente pode observar que nos últimos anos aqui no Brasil houve um investimento astronômico, né? A gente basta observar aí o que o Estado brasileiro investiu nos aeroportos, o que o Estado brasileiro investiu nos portos, algo assim admirável, e também o quanto que cresceu tanto da movimentação do movimento, né, de passageiros, quanto de comércio, né, quer seja aéreo, quer seja pelo comércio naval. Então, por si, o próprio tema é de interesse assim, fabuloso. E junto a isso, como eu falei, a qualidade dos professores que a gente apresenta. De tal forma que o curso vai se dar início no próximo dia 16 deste mês, e assim a gente ainda se encontra com inscrições abertas. A oportunidade agora de convidar todos, né, que se apressem em fazer as inscrições, porque nós temos vagas limitadas, e também procurem no site
né, da Escola Superior de Advocacia, que ali estarão as orientações para inscrição. Joilson, vamos falar agora sobre dois temas que eu diria que é de interesse geral. A questão dos acidentes aéreos e extravio de bagagens. Como é que fica a questão da responsabilidade civil dos aeroportos? É interessante quando a gente fala de responsabilidade civil, estabelecer quem são os responsáveis, né, por cada situação. Na questão das bagagens, né, e interessante que hoje no Bom Dia Brasil passou uma reportagem simplesmente sobre isso no aeroporto de Brasília, as pessoas pegando na esteira bagagens de outras pessoas, né? Na verdade era uma gangue, né, que funcionava ali. A obrigação, ficou bem clara na reportagem, a obrigação digamos assim, da proteção com relação à bagagem é da companhia aérea, porque quando a gente compra uma passagem, a gente na verdade assina um contrato de transporte, né? Seja da própria pessoa, seja das coisas, né, que a pessoa leva na viagem, do qual nós chamamos de bagagem. Então, esse extravio de bagagem, ele gera transtornos assim violentíssimos, né? Imagine você voltando de uma viagem do exterior, né, onde você traz algumas lembranças, né, da viagem, bem como seus pertences. Algumas pessoas chegam até a colocar coisas de um valor inestimável, e a bagagem é extraviada, né? Seja por erro da companhia aérea, ou seja por alguma espécie de ilícito que é praticado no transporte, né? No momento do transporte. Então a responsabilidade aí ela é da companhia aérea, né? E o usuário, né? O passageiro, ele é bastante beneficiado pelo Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que hoje no aeroporto de Fortaleza existe delegacia de polícia, tá certo? Na verdade é uma delegacia de polícia que atua lá até para esses eventos. A pessoa já tem onde fazer o boletim de ocorrência, já iniciar o procedimento, e nós tínhamos o juizado especial, que é ligado ao juizado especial do Castelão, né, do esporte, que funcionou durante a Copa, mas penso eu que há uma expectativa de que tenha continuidade, vai depender do Tribunal de Justiça. Não sei como é que está essa negociação, mas funcionou durante tanto a Copa das Confederações no ano passado quanto nesse ano. Pois bem, a questão o outro ponto que você perguntou, dos acidentes aéreos, aí é uma coisa mais complexa. Desculpe, eu esqueci só de falar o detalhe da indenização do extravio de bagagem. Tem um viés também com o direito internacional, por conta do Pacto de Varsóvia, que estabeleceu uma mensuração dos valores a partir da pesagem das bagagens. Toda vez que a gente faz o check-in, né, pesa a nossa bagagem que está sendo despachada, e com base nesse peso é estabelecido um valor. Essa realidade internacional é muito questionada aqui no Brasil, né? Não se utiliza tanto mais essa forma de mensuração por conta do nosso Código de Defesa do Consumidor, né? Que traduz um viés do Estado em que ele é mais atuante na proteção, na tutela do hipossuficiente, né? Que é o consumidor. O outro ponto que você tocou, a questão da responsabilidade por acidente de aéreo, né? E é uma questão muito delicada, é uma coisa que ninguém quer que aconteça, mas depois dos acontecimentos de 11 de setembro, né, em que os terroristas se utilizaram do avião para causar um estrago assim, sem proporções, né? Foi uma coisa violentíssima. Aí todo mundo viu, que foi mais constrangedor, né? Passou na televisão ao vivo. E aí o que é que acontece? Hoje, as normas internacionais da aviação civil, elas são muito rigorosas, né, para essas questões da aviação. Só para vocês terem uma ideia, Fortaleza possui voos hoje direto para os Estados Unidos. Antes de ser liberado
pelo governo americano, eles vieram para cá verificar o nosso sistema de segurança. Porque o medo deles qual é? De ter facilidade de entrar no aeroporto, de ir para as áreas restritas, sem passar por canais de inspeção. E quem viaja de avião sabe que até para fazer um voo nacional você tem que passar por todo aquele procedimento, todo aquele protocolo, né? Inspeção dos seus pertences, a inspeção pessoal, passa por tipo de raio-x, né? Documentação. Quer dizer, uma série de exigências. É uma série de exigências para simplesmente evitar o que aconteceu lá em Nova York em 2001, né? E assim, hoje o nosso ordenamento jurídico, né, nós temos uma legislação específica sobre acidentes causados por terroristas, né, acidente aéreo causado por terrorista, em que a União Federal assume a responsabilidade integral, né, a responsabilidade não é nem objetiva, lá do artigo 37, parágrafo 6º, muito menos subjetiva, ela é integral, ela independe de qualquer coisa. A responsabilidade é da União. Agora, os demais acidentes, né, e aí há de se verificar as circunstâncias dos acidentes, a partir de então se especificará quem são os responsáveis, quem deu causa, né, quem contribuiu para aquele evento danoso, né. Nós temos, infelizmente, recentemente, 2 violentos acidentes, né, de avião em 2006 e em 2007, né, foram em anos seguidos, em que vitimaram muitas pessoas. E se a gente analisar cada evento daquele, em cada situação teve alguém foi responsabilizado por algum detalhe. De 2007 da TAM, que teve o problema do reverso, teve até a própria empresa que fabricou o avião, por conta dos procedimentos, ela tem uma parcela de responsabilidade. Então é uma questão muito complexa, né, que deve ser analisado nos seus pormenores, né, e o curso ele visa simplesmente isso, a gente levantar esses questionamentos, né, debater com o grupo que estiver, os discentes lá, os ouvintes, né, do nosso curso, para a partir daí a gente buscar ideias interessantes sobre o tema. Eu ainda digo, professor, se me permite, o especial momento desses últimos anos também, que o número de passageiros aumentou consideravelmente. Aumentou também de forma tamanha, né? Considerável, assim, altíssima. Quer dizer, isso torna ainda mais complexo, né, a questão aqui abordada, né? Quer dizer, todo mundo hoje viaja, né? As facilidades de pagamento, né, de preço, tal, mudaram de tal forma que o perfil do passageiro mudou, né? Hoje, antigamente, para quem viajava de avião era só uma determinada casta da sociedade. Hoje você não tem mais essa diferenciação, não. Hoje a gente vê, felizmente, né? já a gente vê as pessoas que antes frequentavam mais as rodoviárias, hoje frequentam também os aeroportos, e isso é muito gratificante, né? Professor Vanilo, a Escola Superior de Advocacia está, inclusive, divulgando, junto aos alunos, um projeto social voltado para o Instituto dos Pobres. O senhor poderia falar um pouco sobre este projeto? Pois não. Isso é algo muito gratificante que a Escola Superior de Advocacia tem de forma permanente, que é um convite a todos aqueles que participam da escola, quer seja como professores, quer seja como alunos, como amigos da escola, como, enfim, todos os que compõem a Escola Superior de Advocacia são convidados para contribuírem com o Instituto dos Pobres. O Instituto dos Pobres é o que outrora se chamava de asilo, mas hoje esse termo não cabe mais, hoje é chamado de entidade de longa permanência, que acolhe idosos, carentes, homens e mulheres, e que tem a sua sede em Maranguape, administrado pelas irmãs missionárias capuchinhas, que exercem esse seu ofício de forma admirável, com muita dedicação e com muito sacrifício, e que conseguem, usando aqui uma expressão, tirar leite de pedra.
porque você imagina, são praticamente 200 entre homens e mulheres idosos, são 200 ali residentes, carentes, pobres. Imagina o que é alimentar de forma necessária para que um idoso tenha uma qualidade de vida, medicação, higiene, terapia ocupacional, fisioterapia. Você imagina o que é isso, né? Então, vendo essa realidade, conhecendo a Escola Superior de Advocacia de perto, essa realidade, a gente tomou como um projeto nosso de responsabilidade social de forma permanente, e aqui a gente faz esse convite para que todos, não só os alunos, não só os professores, mas que todos que estão vendo aqui contribuam com o Instituto dos Pobres, querendo através da Escola Superior de Advocacia. Professor Vanille, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o tempo realmente voou. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, parabeniza a Escola Superior de Advocacia pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo em prol da qualificação dos advogados cearenses e abre agora espaço para suas considerações finais. As minhas considerações finais, como sempre, Hervelde, um convite, além do agradecimento, e um convite aos cursos que, nesse momento, estão sendo ofertados lá na escola. Eu queria apresentar aqui o curso de Extensão, Seguridade Social e Meio Ambiente do Trabalho, que será dado pelo professor Pedro Miron, nos dias 4 e 6 de novembro. O curso de Aperfeiçoamento em Direito Tributário, de responsabilidade do professor Rafael Saldanha, a começar no dias 10, 13 e 17, que está em andamento já. O curso de Guarda Compartilhada à Luz da Constituição de 88, pelo professor Marcel Mota. O curso aqui apresentado agora pelo professor Joilson, dia 16, relembrando aqui a data e convidando para que todos os interessados logo se inscrevam. O curso de Advocacia Digital e Processo Eletrônico, com o professor Renato Torres, que também esteve aqui consigo. Quando começará esse do Renato? Do Renato, dia 20, 22 e 24. Certo. O curso Nova Legislação Brasileira sobre Transparência e Moralidade Pública, com o professor João Marcelo Rego, que será no dia 23 e 24, época mais que propícia, onde aí vão se apresentar os novos parlamentares e gestores aqui do Brasil. Nós teremos um seminário de prática forense previdenciária, teremos também um curso de advocacia previdenciária na prática, um curso de inglês jurídico com o professor Lucas Carvalho, um curso prático de processo eletrônico com o professor Guilherme Eliano, um curso de recursos cíveis, uma abordagem prática com o professor Rodrigo Saraiva Marinho, um curso de bioética e biodireito, também uma área que a gente está trazendo pela primeira vez, com a professora Ana Carolina Pedrosa, nos dias 17, 18 e 19, curso de Direito Administrativo com a professora Valéria Estrela, e isso aí é uma amostragem que mais detalhadamente os interessados poderão ver no site e nas redes sociais, né? Também convido a todos a curtirem o Facebook da Escola Superior de Advocacia e a se fazerem presente na própria sede da escola. Muito obrigado. Professor Joilson, suas considerações finais. Basicamente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o curso e convidar aos colegas advogados e aos acadêmicos de direito que se interessarem, né, por essa nova temática que não é muito abordada, seja nos bancos da academia, seja mesmo em cursos de extensão, convidar todos para comparecer e experimentar essa nova experiência. Você conhece o Plano de Previdência Complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós brasileiros percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje pensando na qualidade de vida de amanhã.
A OABPrev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações, é só ligar para 3464-3991. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Inscrições até 14 de novembro. Mais informações pelo site www.iobconcursos.com. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Inscrições até 3 de novembro. Mais informações pelo site www.pciconcursos.com.br. As imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprises às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprises às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.